O tempo da quaresma é muito propício para falar de conversão, né? No entanto, a gente precisa pensar muito bem no significado dessa palavra. Porque se a gente prestar bem atenção hoje em dia, e até mesmo, às vezes, quando a gente vai, sei lá, ver uma homilia, vai na igreja, ela carrega, por vezes, um significado muito fraco, não tão forte o suficiente quanto aquilo que ela deveria significar, ou até, às vezes, um significado desvirtuado. Então, quando a gente fala de conversão, por exemplo, muitos podem pensar que se trataria de você, sei lá, me convertir ao cristianismo no sentido de que aderir a um certo conjunto de doutrinas, ou um modo de vida, ou um estilo de vida, ou que infelizmente está muito comum hoje em dia, como se o cristianismo fosse aderir a uma certa visão de mundo moral e política. Bom, conversão não é isso. Conversão também não é você simplesmente se desprender da vida materialista. É verdade que o mundo hoje ocidental, aburguesado, etc., é muito materialista. A gente vê isso nas relações entre as pessoas, a gente vê isso na maneira como um vê o outro, na maneira como a sociedade se organiza, a gente vê isso nas ideologias políticas e etc. É muito comum você conversar com pessoas que simplesmente não conseguem entender que haja outra realidade além da simples matéria bruta. E quando você pergunta para a pessoa, sei lá, o que é inteligência, ela mais ou menos não consegue distinguir inteligência do que um computador faz. Ou seja, a pessoa acha que inteligência é o que o nosso cérebro faz, como se o nosso cérebro fosse só um computador melhorado, né? Haja vista a crise e a dificuldade que as pessoas hoje têm de entender, por exemplo, o que a inteligência artificial está fazendo, né? Então, quando você vê que hoje em dia as pessoas começam a acreditar que a inteligência artificial corre o risco de substituir a inteligência humana, só pode ser que a pessoa não entendeu nada sobre o que é inteligência humana. Bom, esse parênteses eu faço só para indicar como a nossa visão de mundo ocidental, pós-iluminista, etc, etc, queira ou não queira, cristão ou não, bebemos da mesma influência cultural derivada desse modernismo, dessa visão cientificista, dessa visão materialista, que nos imprime uma certa visão de mundo baseada numa noção comum mais ou menos materialista. Como se o mundo fosse um amontoado de átomos se colidindo, que por acaso formam certos padrões. Alguns desses padrões estão vivos, outros não. E dentro dos padrões vivos estão os seres humanos. Essa é uma visão muito triste de mundo. Já discorremos sobre isso em aulas anteriores. E levaria muito tempo para apontar as causas. No entanto, esse mais ou menos é o quadro. E, portanto, talvez alguém poderia pensar, então tá bom. Então, conversão significa nos livrarmos dessa visão materialista e adquirirmos certa espiritualidade. E a espiritualidade pode ser cristã, porque talvez seja mais fácil, porque faz parte, pelo menos, mais ou menos, da nossa cultura, porque é mais fácil de aderir. Mas talvez, se eu não estivesse no Brasil, talvez eu, diante do quadro materialista, escolhesse, sei lá, aderir ao hinduísmo. Isso também não é conversão, ou seja, não é uma mera recusa do materialismo em busca de uma certa espiritualidade. Assim como conversão também não é simplesmente uma busca de uma metafísica. Embora faça parte, embora seja salutar que a pessoa perceba que o materialismo é muito pobre, embora a busca de uma certa metafísica, de uma certa contemplação espiritual não no sentido teológico, mas no sentido filosófico, seja benéfica, desejável e nobre. Só que isso ainda não é conversão cristã. Pode ajudar, pode também atrapalhar. Fato é que isso não é conversão cristã. Então, o que o Garrigou Lagrange faz nesse livro é nos lembrar alguns pilares do que significa conversão e como que ela é levada a cabo ao longo de toda a nossa vida. Prestando atenção, sobretudo, para começar nas Escrituras. Então veja,
Jesus nos fala algumas coisas sobre o que significa conversão. E aí é curioso porque alguns pegam um aspecto que Jesus fala, outros pegam outro, e isso às vezes cria um falso debate do que significaria ser cristão. Mas eu espero que no final dessa exposição a gente esclareça que na verdade são aspectos todos diferentes de uma mesma coisa, qual seja a vida com Deus. Vamos detalhar melhor isso. Como é que Jesus falava que a gente teria vida eterna? Ele falava, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Ele falava, quem crê e for batizado tem a vida eterna. Ele mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele falava, o Evangelho de João nos apresenta no prólogo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que todos possamos nós sermos filhos de Deus. Mas ele também falava, toda vez que me vistes nus e me deste de vestir, você estava fazendo isso a mim, portanto, vinde benditos do meu Pai. E ele falava, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao próximo com a ti mesmo. E ele falava, como falou para o jovem rico, tá bom, obedeça os mandamentos, isso é ótimo, e agora vem e me segue. E ele falou na casa do cobrador de impostos, quando ele se arrependeu e falou, tá bom, eu vou devolver tudo que eu roubei. E ele falou assim, hoje entrou salvação nessa casa. São todos aspectos diferentes do mesmo fenômeno, a conversão. Mas então o que é a conversão? É ser perfeito? Mas como que é ser perfeito se a gente percebe empiricamente que a gente nunca consegue? É visitar os presos e dar de vestir? Mas eu poderia fazer isso e não ser converso, só exteriormente fazer isso. É crer, mas o que é crer? Mas se for só crer, e se eu só crer e não fazer as obras que ele pediu? E não cumprir os mandamentos, como Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que essas coisas todas trazem em seu bojo? Vamos tentar dividir, então, separar duas dimensões para explicar o que é conversão, baseado nas Escrituras e baseado na experiência dos santos, da igreja, ou seja, na vida real. As Escrituras falam tudo isso, mas elas também nos dão a entender em vários pontos que a conversão é um processo. Assim, São Paulo diz que compara a nossa vida a uma jornada, como uma maratona de um atleta que corre e as pessoas no céu estão torcendo como testemunhas. A Escritura também fala, nos admoesta para não voltar ao velho homem, o que dá a entender que existe um processo, uma luta, um processo de mortificação, de evitar o pecado. Então a Escritura fala de todos esses aspectos da conversão e também nos dá a entender claramente que se trata de um processo. Um processo em alguém que, como dizia lá o primeiro capítulo de João, e como diz São Paulo aos Romanos, um processo de quem é filho de Deus. Porque diz São Paulo na carta aos Romanos, no começo, que é como se Jesus Cristo fosse nosso irmão mais velho. Quer dizer, somos filhos adotivos, mas não só filhos, não somos, ele é o filho unigênito, e nós adotivos. Mas nós não somos só adotivos como quem recebeu um papel, foi declarado filho e não sofreu em si nenhuma transformação no seu interior. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus, como já dizia no Evangelho de João. Todos aqueles quanto receberam, Deus e por eles chamados filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Isso quer dizer uma reconfiguração ontológica, é no nosso ser. Nós mudamos, nós nos tornamos filhos de Deus. Então agora nós conseguimos separar duas dimensões vitais do que é a conversão. E a partir disso, que tudo aqui vai se decorrer. Primeiro,
Nós não só aderimos a um conjunto de regras, de doutrinas de moral. Nós nos tornamos algo diferente. Porque Cristo em nós faz morada, como ele mesmo avisou. Segundo, este tornar-se não é pontual, instantâneo e acabou. Ele é inaugurado e segue em um processo. Portanto, é a filiação divina de um lado e o processo de santificação de outro. Pois bem, como que isso acontece? No primeiro momento. No primeiro momento, antes da conversão, nosso ser, como todas as coisas criadas, já é sustentado por Deus. Deus já nos sustenta com o seu amor enquanto criaturas dele, e enquanto criaturas de excelência, ou seja, o mais importante das criaturas. Já somos imagem e semelhança dele. Só que, como a gente sabe, alguma coisa está rompida pelo pecado original. E só esse sustentar no ser, enquanto criatura, não é suficiente. Isso que a gente chama de vida natural. Uma criatura de Deus enquanto vida natural. Alguém pode buscar o bem, entender só nesse modo de vida natural que deve existir Deus que sustenta tudo e consegue talvez entender e amar a verdade. Mas isso ainda não seria conversão. É preciso o salto mais, que significa justamente tornar-se filho de Deus. Não apenas servo, como Jesus falava. Não vos trata apenas como servo, mas como amigos. Não apenas como servo, alguém criado, mas como filho. E esse tornar-se filho, então, acontece quando de apenas criatura passamos a ser filho por meio da graça santificante, que em nós se inicia no batismo e se reinicia a cada confissão, caso essa graça santificante se perca pelo pecado mortal. Então, somos filhos de Deus e está a graça santificante. Aí o Garrigou Lagrange traz ao longo do livro várias vezes a expressão que diz assim: a graça santificante é a semente da glória, porque essa graça santificante que está aqui em nós já é o germe da nossa vida na glória do céu. O que significa que a vida eterna que Jesus tanto falava não é só a vida lá na Jerusalém Celestial depois da nossa morte, aos salvos. Mas já é a vida eterna aqui. Aí Jesus falava, o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo que o homem foi lá e comprou porque sabia que o tesouro estava escondido. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Todas essas imagens que dizem assim, olha, por trás de tudo isso daí, lá escondidinho está a vida eterna, já começou. É só para a gente prestar atenção, como grão de mostarda, como tesouro escondido. A vida eterna já começou. Essa graça santificante, ela já é real. E ela é real. E ela nos configura como filho de Deus, como eu falava, uma transformação ontológica. Só que ela não está pronta, ela precisa se desenvolver. Então eu citava São Paulo quando ele falava do processo, mas Jesus mesmo já falava do processo, porque ele falava, é um grão de mostarda, esse grão, essa semente tem que ser plantada, tem que se transformar numa árvore frondosa. É só o começo. Então, a graça santificante é a semente da glória, que vai crescendo como árvore frondosa, como árvore da vida, até chegar na Jerusalém Celestial, na vida da glória. Como isto é um processo, e é um processo que vai reconfigurando o nosso ser, vai nos tornando, por assim dizer, mais filhos de Deus, forçando um pouco a linguagem, como se alguém pudesse ser mais filho de Deus, mas melhor dizendo, vai limpando da nossa vida tudo aquilo que vai contra a nossa filiação divina. Esse processo precisará de um crescimento. E esse crescimento o Garrigou Lagrange compara, e aqui nesse livro ele está fazendo um resumo de outras obras dele, e também citando o que grandes escritores de vida espiritual disseram, né, como Santa Catarina de Sena, São João da Cruz, São Tomás de Aquino e tantos outros.
ele compara essa jornada do crescimento da filiação divina ao crescimento do nosso corpo. Então, assim, recebemos a graça santificante, instante zero, é criança. Depois a criança vai ter que virar adolescente. E vai ter que passar pela crise da puberdade. Quer dizer que depois do estágio inicial da graça santificante vai haver uma crise. Depois da crise da puberdade, ela vai se tornar um adolescente, /jovem. E aí ele vai crescendo em corpo, fisicamente e tal, em amadurecimento. E vai chegar uma hora que ele vai deixar de ser adolescente jovem e vai virar adulto. E vai ter uma crise do jovem para o adulto. E tal como na vida natural, alguns se perdem na puberdade, outros se perdem na juventude, na puberdade porque não sabem gerir os sentimentos, na juventude pela rebeldia, etc, etc. Também na vida espiritual haverá essas transições e haverá momentos de crise, que a gente vai discorrer aqui. Então voltamos ao ponto inicial. Graça santificante, início da vida espiritual, paralelo com a etapa da infância espiritual, como Paulo falava. Vocês ainda estão no leite espiritual. Não posso tratar vocês como avançados. Esse é o início. Garrigou Lagrange chama de a etapa dos iniciantes. Qual é a característica da etapa dos iniciantes? Ele está na graça santificante, ele percebeu que a vida dele, claro, é muito melhor do que antes. Aliás, os autores espirituais sempre disseram, no momento em que alguém sai do pecado mortal e pela graça santificante passa a ter a habitação da Trindade em si, porque isso que a graça santificante faz, a Trindade habita em nós. Neste momento, entre o pecado mortal, o estado de pecado mortal, e passar a viver a vida da graça, é uma transformação maior do que a criação de todo o universo físico. Aliás, é uma transformação maior do que a criação de todo o exército de anjos. Porque essas outras criações, por maiores e magníficas que sejam, ainda são meramente naturais. Mas o que Deus faz conosco quando saímos do pecado mortal, pela graça, entramos na graça santificante, é um salto para a vida íntima da Trindade, ou seja, um ingresso na vida sobrenatural. Portanto, mesmo que seja uma única pessoa no confessionário, é infinitamente maior do que a criação de todo o universo. Isso já é maravilhoso, mas por incrível que pareça, ainda é só o começo, porque como eu falava, este iniciante vai ter que passar por um processo até ele passar para a adolescência, juventude espiritual. E o que vai acontecer então nesse processo iniciante? Ele vai perceber, como eu falava, que tudo é muito bom, muito melhor. E ele vai ter gosto nas consolações que Deus dá. Quais sejam? Libertar-se do pecado mortal, ele vai perceber que é muito melhor. O consolo que Deus dá na oração, o consolo que Deus dá na missa. A vida em família, nas virtudes que começa a ficar melhor. Ele começa a degustar da transformação que Cristo faz nele. E tá tudo muito bom. Só que a tradição espiritual sempre diz aquela máxima: quem não avança, regride. Então, a primeira armadilha para esse iniciado é o seguinte: tá bom aqui, vou ficar na boa, numa constante, velocidade constante. Tô rezando aqui e tal, Deus está me dando consolo, melhorou a vida e tal. Por um momento pode parecer que nada de mal vai acontecer, vai continuar assim. Se acontecer alguma coisa, vou lá e confesso, resolvo. E aí, a primeira tentação desse sujeito é o seguinte: entrar nesse piloto automático, e aí quem não avança, regride. Se, no entanto, ele continuar avançando, qual será a sua crise de puberdade, entre aspas? Será quando Deus começar a retirar dele essas consolações? Isto vai ter que ser para ele uma segunda conversão. E se você não tiver esse gosto na oração? E se não for tão gostosinho assim? E se Deus tirar isso de você?
você vai continuar exercendo a fé, a esperança e a caridade? O paralelo que o Garrigou Lagrange faz, reproduzindo o que os autores espirituais já escreveram, é o seguinte. Veja como os apóstolos gostavam tanto da companhia de Jesus. A companhia de Jesus era consoladora. Teve um momento que eles falaram assim, mas para onde vamos se só tu tens a palavra de vida eterna? Esse é o estágio no iniciado. Só que vai chegar uma hora de crise, onde essa consolação vai se ausentar. E aí essa crise será quando Jesus preso e torturado, muitos não vão aguentar e vão fugir. E essa crise vai se manifestar, por exemplo, muito fortemente em Pedro, que vai negar. E aí, Garrigou Lagrange diz, em uma passagem do Evangelho, um detalhezinho bem rápido que mostra o seguinte, que o Pedro percebeu o que ele fez quando ele negou e chorou amargamente quando Jesus simplesmente olhou para ele. Se Jesus não tivesse olhado para ele e ele não tivesse percebido isso, sei lá, talvez ele só negaria e pronto. Mas quando Jesus olhou para ele, mesmo ele tendo caído nessa crise, digamos, da puberdade espiritual, quando lhe foi retirado toda a consolação da presença de Jesus, pela graça, Jesus, olhando para ele, conferiu-lhe o arrependimento. E aí ele conseguiu, pela graça, começar a ultrapassar essa puberdade espiritual. Quer dizer, mesmo sem a consolação da presença do meu Cristo, mesmo sem aquilo que ele me dá de bom, eu continuo exercendo a fé que contempla a verdade, a esperança de me unir a ele e o amor que vem de Deus que transporta cada vez mais, mesmo na ausência dele. A ausência que eles vão ter que sentir até esperar ele ressuscitar. A ausência que depois de ressuscitado, eles vão ter que sentir de novo, porque ele vai ascender aos céus e eles vão ter que ficar esperando o Espírito Santo. Meio em estado de prontidão, esperando, mas mais ou menos paralisados. Essa crise de transição, dessa ausência das consolações, que o iniciado precisa passar. O iniciado, como ele depende muito dos sentidos, e aí por isso que o Garrigou a gente chama de, citando São João da Cruz, né? A purificação passiva dos sentidos, que é eu deixo de ter essa consolação que o sentido me dá. O que é o sentido? É isso que eu falei, as coisas boas. O que também é sentido? Eu, na oração, consegui fazer raciocínio sobre a fé, consegui ver uma parábola e ver o sentido disso, consegui fazer raciocínio, contemplar essas coisas de Deus, contemplar a criação. E isso é bom, e é muito bom, só que ainda são consolações do sentido. É preciso não depender disso. É preciso continuar fazendo isso, mas não depender disso. E, sobretudo, como se trata do iniciado que está nos sentidos, essa etapa dos sentidos vai pressupor o seguinte: uma luta constante contra o pecado dos sentidos. Então, assim, a transição vai exigir frequentemente tentações de pecado contra a ira, pecado contra a castidade, dificuldades financeiras, tudo que diz respeito a tentações que liguem os sentidos. Essa é a vida do iniciado e as dificuldades que ele passa. Se o iniciado não recua, porque muitos capitulam, e continua, e no fundo quem alimenta é o Senhor com a graça, como eu falei na imagem de Jesus só olhando, ou São João aos pés da cruz, que não fugiu, ele entra no que Garrigou Lagrange chama da segunda etapa, que corresponde à adolescência, que é a via iluminativa, ou a etapa dos avançados.
Na etapa dos avançados, ao contrário dos iniciantes, o cristão não é mais tão dependente dos sentidos. Ele não é tão dependente dos raciocínios para a oração. Ele não é tão dependente do bem-estar espiritual que Jesus concede. Embora possa continuar concedendo tudo isso. Ele começa a viver menos nos sentidos e mais diretamente ligado ao mistério da encarnação e da redenção. Não mais dependente dos sentidos, mas digamos que estava no nível já propriamente do intelecto e da vontade, nos estratos superiores da sua alma. De repente, há uma noite escura. A noite escura da alma, é o título da obra de São João da Cruz. Justamente isso que estava tão bom, que é a fé e a vontade, o intelecto e a vontade, com a fé e a esperança, é-lhe retirado por providência do próprio Deus. Esse sujeito, já avançado, começa a experimentar um estado de aridez espiritual, de vazio. A vontade parece que sumiu. A fé parece que não consegue contemplar mais verdade nenhuma. E por um momento ele fica perplexo sem saber o que fazer, para onde ir. Tal como os apóstolos, meio que escondidos dentro do cenáculo, antes da vinda do Espírito Santo. Se o sujeito, nesta hora, não continua, ele regride. E é muito comum que aconteçam muitas tentações contra a fé. Ou seja, se para o iniciante as tentações eram as coisas do sentido, as coisas da carne, etc., para esse avançado, na transição, as tentações são para que ele abandone a fé. Para ele ter a impressão que essa aridez nunca mais vai passar, que ele deve ter se enganado em algum momento e ele perca a fé. Outras coisas que podem começar a acontecer. Calúnias, difamações. O sujeito tem um apostolado, mas está tudo errado. Ou seja, se antes as coisas para o iniciado davam errado na parte carnal, dos sentidos, aqui as coisas dão errado no nível espiritual, no nível intelectual, no nível imaterial. Por isso, os autores espirituais chamam isso da purgação do espírito, não dos sentidos. Purgação do espírito. A purgação espiritual. Bom, se ele conseguir, no entanto, persistir, lembrando que toda essa contemplação que ele tinha era por Cristo, e lembrando que Cristo, na verdade, não está abandonando ele, na verdade, Cristo está conduzindo ele, é a impressão dele que Cristo está abandonando. E aí o Salmo 30, se não me engano, diz que Deus escuta a oração dos justos, com o coração Deus está atento ao coração aflito. Se esse sujeito, como um salmista, continua clamando a Deus, mesmo com o coração aflito, e como o salmista, tantos outros salmos manifestavam, o sentimento de abandono. De onde está Deus? Por que me abandonaste? O que Cristo mesmo fala na cruz, citando um salmo. Aí, Cristo opera mediante a graça uma outra conversão, que em analogia com a vida dos apóstolos é a descida do Espírito Santo, é Pentecostes. E ele vai passar da via iluminativa, que é o estágio dos avançados, para a via chamada unitiva, que é o estágio dos perfeitos. Então, recapitulando, existe uma primeira conversão do pecado mortal para a vida com a graça santificante, que já é maravilhosa e maior que todo o universo. Depois disso, tal como que é a primeira conversão na vida, por exemplo, de Pedro, Jesus indo lá e chamando ele quando ele estava no barco. Vem que eu vou te fazer pescador de homens. Depois tem uma segunda conversão, que é a crise da passagem entre o estágio dos iniciados para o estágio dos avançados.
da infância para a adolescência. Que na vida de Pedro é chorar amargamente depois que negou. Mas depois ver Jesus ressuscitado e entender os mistérios da encarnação. Essa é a segunda conversão. E a terceira conversão é passar dos avançados para a via unitiva. Que é, na vida dos apóstolos, Pentecostes. A descrição que eu fiz agora há pouco da via do estágio dos avançados parecia assim que já estava tudo no mar. A gente lendo parece assim, bom, isso aqui já é o céu, é o máximo que dá para conseguir. Eu já estou milhões de quilômetros longe disso, já está muito bom. Se me falar que tem uma via unitiva dos perfeitos, aí pronto, eu não vou entender mais nada, porque assim... Só que se a gente prestar atenção no que os Atos dos Apóstolos mostram pra gente, o que acontece depois de Pentecostes? Vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo em cada um na forma de língua de fogo, o fogo simbolizando a purificação interior que o Espírito Santo opera em cada um, que queima, destrói ao mesmo tempo que transforma tudo em si. Fogo. O fogo queima e tudo vira fogo. Ele destrói transformando, assim o Cristo em nós, destrói nos transformando em Cristo. Ele nos deifica, nos diviniza. Mas do que se a via dos avançados, o estágio dos avançados parecia que estava tudo muito bom? É que nos avançados, embora já seja muito, muito além do estágio dos iniciados, ainda tinha dentro de si, por vezes, certa soberba, porque ele já está entendendo tão bem, ele já está conseguindo fazer oração afetiva, contemplativa, tal. Ele pode ter soberba, ele ainda tem um certo amor de si próprio. Então, na verdade, desde os iniciados, mas ainda os avançados, existe amor a Deus. Sim, existe amor a Deus. Mas existe ainda misturado a isso um amor de si mesmo. Enquanto o iniciado amava a si mesmo por gostar das consolações que tinha, o avançado ama a si mesmo, de uma certa maneira, por gostar de estar contemplando tão bem esses mistérios. Ele se esqueceu que a contemplação foi Jesus que deu. Mas é justamente o instante desse esquecimento, de quando vem a oração, do estado de oração contemplativa, ele esquece que quem está dando isso naquele momento é Jesus naquele momento. E ele, por um milésimo de segundo, passa a achar que é ele que está fazendo aquilo. E essa é a armadilha do iniciado. Portanto, o iniciado também guarda em si um amor próprio misturado. Não tem um amor a Deus completo e puro. É preciso, então, essa terceira etapa depois do Pentecostes. Esse fogo que vai devorar e retirar todo egoísmo, todo amor próprio e vai transformar o cristão simplesmente no próprio Cristo, para que o adore em espírito e em verdade, para valer, e para que, como diz São Paulo, é Cristo que vive em mim. Evidência disso, como eu dizia, é o Atos dos Apóstolos. Porque logo depois disso, Pedro faz um discurso espetacular, explicando aos judeus o que é a encarnação, que ele é o Filho de Deus, que ele veio, ressuscitou, sua testemunha disse, vocês mataram. Vindo da boca de um homem que no começo era uma pessoa muito simples, muito rude, não entendia nada, ou tinha medo de tudo, ou queria resolver tudo na base da faca. Ele apresenta um discurso onde ele entende plenamente. Ele começa a fazer milagres. As pessoas se curam com a sombra dele. E aí, o que Jesus falou, vocês farão coisas maiores do que essa, se cumpre. Porque se a gente prestar atenção, Jesus curou a mulher com sangue porque a mulher tocou nele. E ele falou, senti poder sair de mim. Algo assim. Pedro cura com a sombra. Então isso é uma coisa ainda mais elevada do que o estágio dos avançados. É o chamado estágio dos perfeitos. No estágio dos perfeitos, é propriamente Cristo que está no interior da alma. A alma dele, mas a alma do iniciado está sobretudo carregada com essas coisas. Ele não consegue nem dirigir a alma dele direito. Aí se o iniciado passa para a adolescência, ou seja, para a etapa dos avançados, ele começa a amar de coração e de toda a alma também. Lembra que eu falava? A etapa dos avançados, ele já consegue
gerir pela sabedoria, pelo entendimento, gerir sua alma. A oração. Só que isso ainda não é de toda a força e todo entendimento. Porque ele não está, digamos assim, vendo Deus quase face a face. Ele não chegou ao matrimônio espiritual. Não é que todo o seu coração é Cristo ainda, porque ainda persiste alguma coisa lá que não é. E aí, só quando vem a chama do Espírito Santo, que tudo queima e transforma do interior uma chama completamente de amor, tal como o fogo transforma em si mesmo, Cristo transformando aquele, seu filho, Deus transformando aquele seu filho em si mesmo, é que o que os autores espirituais chamam de chama viva, que não mais se apaga. É quando a lenha toda já queimou e agora tudo é chama. E tal como no fogo, o ar é distinto do fogo, porque nós continuamos sempre sendo distintos de Deus. Mesmo na via unitiva, na mais perfeita união. Deus é Deus, nós somos nós. Só que o fogo, quando ele já queimou toda a lenha, você não sabe mais dizer o que é ar, o que é fogo. É tudo uma coisa só. Isso é matrimônio espiritual. Então, quando o fogo do Espírito Santo faz isso, aí sim nos amaremos não só com todo o coração, não só com toda a alma, mas com toda a força e todo o entendimento. Porque o entendimento, digamos assim, não mais terá empecilhos para ser exercido. O entendido já estará em nós. Por isso, a eloquência de Pedro, a eloquência de Estevão, o entendido já estará em nós. E aí, como Jesus falou, fluirão rios de água viva no seu interior. E essa é a vida eterna. É um fluir que é a imagem do amor, que é da caridade que transborda. Essa palavra caridade que fica o amor de Deus em nós que transborda. Não é caridade só ser bonzinho, fazer coisas boas pro próximo. O amor de Deus que transborda. E com isso eu termino, então, com o que o Garrigou Grande apresenta, o que vai ser a visão da glória. Então, se a vida toda do cristão é viver a Trindade em si e contemplar a Trindade, e isto é efetuado pelas 3 virtudes teologais, a fé, a caridade e a esperança, e pelos dons do Espírito Santo, que como um vento soprando numa vela apontam para a fé, para onde ela deve ir, e alimentam o objeto da fé, e da caridade e da esperança, quando estivermos diante de Deus face a face, a fé não é mais necessária. Porque precisamos conhecer a verdade se a verdade já está completamente diante de nós? Por que precisaremos da esperança se já estaremos lá? Então, enquanto a fé e a esperança não mais são necessárias lá, entre aspas, diminuem, o que sobrepuja, o que excede, o que é o contrário, cresce infinitamente ainda mais, é a caridade. Porque lá, o que mais vai haver é amor de nós por Deus e de Deus por nós. E assim como aqui já a contemplação infusa que ele ia nos mostrando, nos fazendo amar, lá isso vai ser o suprassumo. É simplesmente estar diante dele face a face para receber o amor que dele transborda e dar em troca a ele o amor transbordado, como que transbordando de nós, sem nenhum empecilho, sem nada. É simplesmente amor sobre amor. Por isso que Paulo falava. E o mais importante é o amor. Por isso que São João da Cruz falava. No final de tudo, o resumo, todos vocês serão julgados pelo amor. Que é se transbordar do ser que nos sustenta e que, portanto, a gente tem que aprender a cada conversão diária a procurar. Aqui ainda na chamada obscuridade da fé. Aqui precisa de fé, muita fé. As coisas não são obscuras. A gente tem que entender o que dá, querer como dá, amar como dá, sem deixar esperança, sem desistir
principalmente nos momentos de crise, na puberdade espiritual e na passagem da juventude para a idade adulta espiritual. Sobretudo, esvaziando-se de nós mesmos, porque a palavra mestra aqui em tudo, vocês perceberam, é esvaziar-se de si mesmo, de qualquer amor próprio, de querer coisas que agradem a si, e transbordar para Deus e para o próximo. Isso, por fim, explica e amarra todas aquelas coisas que eu citei no começo. Tudo aquilo que Jesus falou está incluído. É obedecer os mandamentos, é crer, é dar de vestir os que precisam, visitar os que precisam, é permanecer, é encontrar o tesouro. Porque esta é a vida. A conversão é uma vida, não objeto de um dogma, uma teologia, não algo que eu vou aderir. A fé é um mecanismo vital. Eu não tenho fé em palavras escritas. Eu tenho fé em uma pessoa. E essa pessoa se relaciona conosco, que é Jesus Cristo, dessa maneira. E se ele nos deu um corpo que precisa engatinhar, andar, crescer e ficar forte, tanto mais será necessário seguirmos o nosso organismo espiritual iniciado com a vida da Trindade em nós. É isso. Eu tentei resumir alguma coisa que o livro trouxe. É um livro pequenininho, mas é bem denso. Ele tem bastante debate teológico também. Ele cita muitos autores espirituais. A teologia não é uma ciência como outra qualquer, porque a gente tem que tentar falar mais ou menos também de algo que a gente queira viver. O problema é que a gente está muito longe do estágio dos santos, então a gente chega a um ponto que a gente não está entendendo muito bem como que é exatamente isso, como é exatamente aquilo, mas também a gente tem que também continuar se espelhando nos santos e vendo o que eles falam, né? Até para ter como meta, né? Então, é isso. Eu espero que nessa quaresma a gente possa estar encorajado à conversão e que, enfim, a conversão nada mais é do que encontrar a Cristo. Não é ser bonzinho, não é dele um dogma, não é dele um estilo de vida, não é. É encontrar uma pessoa que é Cristo, lutar para continuar com ele, lutar para ele crescer cada vez mais em nós. E mergulhar na sua palavra, meditar nesses mistérios e assim continuar. Obrigado.